Fala pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando um pouco aí sobre gerenciamento, tá? Gerenciamento de risco e o gerenciamento para exponenciar o seu capital, as suas operações dentro do método, tá? Vamos lá. Gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é extremamente importante e indispensável para o trader que quer operar o mercado com responsabilidade e chegar à sua consistência, tá? Isso aqui é o termômetro que vai gerenciar suas operações, o seu capital, vai gerenciar todo o seu, vamos dizer, a sua carreira profissional dentro do mercado. Então, por esse motivo, é indispensável, não adianta. Quem não tem o gerenciamento não consegue, de modo algum, chegar na consistência dentro do mercado, seja o mercado que for, tá? Precisa, tá? O trade ele precisa entrar no mercado sabendo, principalmente, principalmente sabendo o quanto ele está disposto a perder naquele dia, o quanto ele está disposto a colocar a risco naquele dia. Porque se ele não tiver isso definido, ele vai, não tem um limite, ele vai acabar ali tomando uns stop, vai entrar o emocional forte, vai tentar recuperar, e aí, meu amigo, minha amiga, a hora que vê, já foi todo o capital dentro da corretora. Então vamos lá. Como que dentro do método a gente define o gerenciamento de risco, tá? O nosso stop diário. Vamos lá. Ó, o stop inicial a gente vai considerar 20%. Isso aqui é um recomendado, tá? É um recomendado dentro do método. É considerar 20% do capital. Então vamos lá. Se você tem lá na corretora o valor, se começar o mercado financeiro aí, um capital ideal, a gente sabe que nem todo mundo tem essa condição, mas um capital ideal para você iniciar no mercado aí é o valor de R$ 1.000, tá? O valor de R$ 1.000. Então, dentro desse capital, o que você estaria disposto, no máximo, tá? No máximo, a sujeitar a risco seria aí o valor de 200. Eita, ficou meio. O valor de R$ 200, tá? O valor de R$ 200. Então, você tem lá R$ 1.000, você vai sujeitar R$ 200 de stop loss do dia, tá? Isso não é obrigação, isso aqui é uma recomendação de você estar utilizando 20% do seu capital para você ter uma margem, tá? Você ter uma margem nas suas operações e aí distribuir. Dá um exemplo, no DOL, pegar algum exemplo aqui no DOL, esses 200, né, 20%, ele vai te dar 20 pontos de stop loss, 20 pontos de stop. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, seria aqui capital, aqui seria o seu stop diário, e aqui seria os seus pontos de stop. Então, exemplo, se você tem lá 20 pontos de stop diário, você vai distribuir, sei lá, no máximo aí pode ser 4 stop, né? De 5 pontos cada. Então, você tem 4 operações aí para você estar podendo fazer para estar gerindo esse stop. Isso daqui, lembrando, não é uma regra, isso aqui é uma recomendação. Porque às vezes você não tem lá para iniciar com 1K de capital, você vai iniciar com 500. Então, seu stop estaria aí em torno de R$ 100 ou 10 pontos, tá bom? E aí você tem que distribuir esses valores nas operações. De modo algum, você pode usar o seu stop do dia apenas em uma operação. Apenas em uma operação. Então, vamos lá, aqui, pegar aqui um texto. Por exemplo, você tem lá 100 pontos de stop para você. 100 pontos de stop, não, R$ 100, 10 pontos de stop. De modo algum, você pode entrar numa operação
arriscando 10 pontos de stop, de modo algum. O ideal a se fazer é distribuir esses 10 pontos em 3 operações com stop de 3 pontos, tá? Porque você pode ali estar pegando ainda 2 stop e uma que o mercado caminhar a seu favor, você vai barganhar aí uma quantidade de pontos significativa que compense essas 3 operações que você não obteve sucesso, tá bom? Então, de modo algum, você vai pegar o seu stop diário e colocar risco apenas em uma única operação. Isso é inviável fazer, inviável, tá? Então, aqui o que recomendamos é considerar 20% do seu stop, 20% do seu capital inicial. Após esses 20%, vamos supor que você começou com 1K lá, e aí você fez 2K de ganhos. O que você vai fazer? Você vai manter com esse mesma porcentagem de stop? Não, de modo algum. Porque a ideia é sempre você potencializar os ganhos e minimizar as percas. Então, como você aumentou o capital, você vai diminuir a sua margem de stop. Então, o stop que você tinha, que era 20%, após você fazer 2K de ganhos, você vai considerar 10%. 10% de stop diário. Aí você fez mais 2K de ganhos, você vai considerar 5% do capital. 5%. E a partir desse momento, você vai fixar nos 5%. Para que isso? Para você ter uma margem, tá? Do capital que você fez dentro do próprio mercado. Você vai conseguir trabalhar melhor nas suas operações, com um stop um pouquinho mais flexível, porém arriscando muito pouco do seu capital, que já veio de ganho do mercado, tá? Já veio de ganho do mercado. Então, aqui eu coloquei uma planilha aqui para exemplo, né? Você começou com R$ 1.000, 1.500, 2.000, 2.000, R$ 3.000. Então, aqui você ganhou do capital inicial R$ 2.000. Aí você abaixa 10%. Agora, seu stop, sua margem de stop vai ser 10%. Vai dar 30 pontos. Aí você fez mais 2.000, você fez 1.000, 4.000, foi para 5.000, você ganhou mais 2.000. Aí você abaixa mais 5%. Você vem diminuindo a metade, tá? Era 20, foi para 10, era 10, foi para 5, a cada R$ 2.000. E fixa no 5%, tá? Por quê? Porque aqui você tem uma margem para você trabalhar com capital maior, a depender se você vai utilizar um gerenciamento de alavancagem, você vai estar exponenciando os seus contratos, que é um bônus que a gente vai estar passando para vocês depois, uma planilha, para estar fazendo essa alavancagem de capital, porém utilizando o dinheiro do próprio mercado. Então aí você tem uma margem para trabalhar com stop maior, tá? Mesmo com a margem menor, porém o seu capital vai ser maior. Então, o que a gente recomenda de gerenciamento de risco é você estar utilizando no máximo 20% do seu capital a risco no diário, no stop diário, no máximo 20%. Fez 2K, você vai diminuir a metade, você vai utilizar 10%. Fez mais 2K, você vai considerar apenas 5%. E assim, após esse valor, independente do quanto você ganha, no máximo você vai colocar a risco 5% do seu capital, para você ter margem flexível para trabalhar os seus stops, as suas operações e preservar aquilo que você está lucrando dentro do mercado. Bom, então esse é o gerenciamento de risco que a gente recomenda para você estar fazendo, atuando nas suas operações. 20%, 2K, 10%, fez mais 2K, 5% e fixa nesse valor de 5%. Tá bom? Gerenciamento exponencial. Aqui é um gerenciamento que a gente utiliza dentro do método porque ele potencializa os seus ganhos, tá? Mas potencializa os seus ganhos sem que você arrisque o seu capital. Isso é o X da questão. Isso é
A estratégia, né, é o que vai fazer você escalar seu capital sem arriscar o seu valor de capital. Como isso funciona? Ó, primeira entrada com contrato fixo. Na segunda entrada, segundo sinal, estando no gain, adiciona mais um contrato. E assim sucessivamente para as próximas entradas. Então, como que vai funcionar? Ó, aqui eu tenho a minha primeira entrada. Você vai fazer a sua primeira entrada com um contrato apenas. Essa reentrada aqui é do plano de contingência, é o que a gente vai trabalhar ainda mais para frente, nos próximos vídeos do operacional. Então aqui a gente vai manter um contrato. Aqui, ó, segunda entrada a favor do mercado. Ó, a nossa operação compra, 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 ou seja, ele está na mesma pernada. Então a segunda entrada a gente não vai entrar mais com um contrato. A gente vai adicionar um contrato na operação. Vai entrar com dois. Por quê? Porque a gente está no gain aqui dessa primeira entrada. O dinheiro, esse contrato que a gente está colocando a mais aqui, o stop que a gente está colocando a risco, não é nosso. A gente já barganhou nessa primeira operação. Então vale extremamente viável a gente adicionar um contrato aqui, para a gente potencializar os nossos ganhos, tá? Vou dar um exemplo no gráfico, dar um exemplo no gráfico aqui para vocês. A gente falou ali da compra, né? Ó, da compra, vamos lá. Dar um exemplo aqui, ó. Nesse dia aqui, a gente fez uma operação de compra aqui, tá? Saiu aqui na operação, a gente está no gain, barganhou essa pontuação aqui. Depois ele veio testar aqui o fundo, né? Não ganhou. Talvez você faça uma operação aqui. E aí, nessa segunda operação, você não vai mais entrar com um contrato. Você vai entrar com dois contratos aqui. Porque esse valor que você ganhou, barganhou aqui, você vai estar pegando uma parte dele, colocando a risco no stop nesse outro contrato. Então você não está arriscando o seu dinheiro, você está arriscando o próprio dinheiro do mercado para poder exponencializar os seus ganhos. Vamos supor que você não entrou aqui, você fez, sei lá, a primeira operação aqui. Beleza, primeira operação. E aí aqui é um sinal, tá? Você fez a primeira operação. Aqui ele me deu outra condição de outra operação. Aqui, novamente, você entrou com um contrato aqui, aqui você vai entrar com dois. Por que dois contratos, Rafael? Porque aqui está a favor do movimento. Vem, ó, estocástico saindo de baixo, compra. Primeiro, segunda compra, que é o segundo sinal. Então aqui você entra com dois contratos, porque você está no gain já do primeiro. Tá bom? Vou detalhar essa regra para vocês. A segunda operação, segundo sinal, você vai adicionar dois contratos. A regra vai estar colocada para vocês, é que vocês precisam estar no gain da primeira operação para fazer esse tipo de gerenciamento. Tá bom? Vamos dar um exemplo aqui na venda. Ó, a gente fez uma venda aqui com um contrato. Aí tá a favor do movimento, tá? Estocástico saiu de lá de cima, tá descendo. E aqui ele me deu outra condição de uma segunda entrada. Primeira entrada, um contrato. Segunda entrada, dois contratos. Por quê? O que eu estou arriscando aqui é o ganho dessa pernada. Nem todo o ganho, né? O stop vai estar bem curto. Então aqui você vai estar arriscando uma parte desse ganho para você entrar com dois contratos. E aí você não desce mais com um contrato aqui, né? Se fosse fazer o ganho aqui de 30 pontos com um contrato, como é dois contratos, você vai estar fazendo 60 pontos. Tá? Então, esse é um excelente gerenciamento para você exponencializar o seu capital. Você não vai estar arriscando o seu dinheiro para estar fazendo esse tipo de alavancagem, né? Esse gerenciamento exponencial, porque você só vai operar com dois contratos aqui se você está no gain da primeira operação. E aí você exponencia esse valor, arriscando o próprio dinheiro do mercado. Beleza? Esse é o nosso
gerenciamento para exponencializar contrato, exponencializar capital, tá bom? Então aqui como exemplo, né, vamos continuar aqui. Você tem, pegar aqui, você tem então a primeira entrada, compra, aqui é uma reentrada, vou explicar mais para frente. Aqui você tem a segunda entrada no segundo sinal, você entra com 2 contratos. Aí, o mercado vira, você está comprando, chegou lá num topo, região de estocástico, deu gatilho de entrada para fazer uma operação de venda. Eu vou vender com 3 contratos agora? Não. Você vai voltar no um contrato. Por quê? Porque ele está contra o movimento do mercado. Você só vai adicionar contrato se a sua operação estiver no gain anterior e ele for a favor do movimento. A favor do movimento. Vamos pegar aqui para desenhar melhor para vocês. Você tem uma operação aqui, uma pernada de alta, e depois você tem aqui uma pernada de baixa, né? Então vamos lá. Aqui, se você fez uma compra aqui, aqui você vai fazer a segunda compra. Tá vendo que ele está a favor do movimento? Então a probabilidade da sua operação ser mais assertiva é maior. Por isso que a gente coloca a risco o valor que a gente ganhou aqui, não todo, né? Vai ser uma parte, para adicionar um contrato aqui, continuar a pernada e exponencializar esse ganho. Porém, quando ele chega lá em cima, aqui, vamos supor, você entrou com 1, aqui você entrou com 2, aqui você entrou com 3. Quando chega lá em cima, o que o método diz é que você precisa entrar com um contrato e não com 4 contratos aqui. Tá? Por quê? Porque você não coloca a risco todo o seu ganho. Porque aqui é uma operação contra o movimento do mercado. Contra o movimento. O mercado está vindo de alta, você vai operar venda. Então aqui o seu risco tem que ser o mínimo. Por isso que você entra com o contrato. Agora aqui, o preço desceu, fez a correção, deu outro sinal, aí você entra com 2 contratos. Porque agora aqui o movimento está a favor. Está a favor. A sua operação está a favor do movimento. Tá? E aí a gente faz o quê? Potencializa os ganhos e minimiza as perdas, minimiza os riscos, a exposição do nosso capital ao mercado. Tá? Então, é uma baita de uma estratégia esse gerenciamento, onde você pode entrar com um contrato primeira operação, adiciona contrato a cada outro sinal, estando a favor do movimento e estando no gain do primeiro, porque aí você coloca a risco apenas o dinheiro do próprio mercado para exponencializar o seu capital. Beleza? Então, esse é aí os 2 gerenciamentos que a gente vai estar utilizando. Gerenciamento de risco, que é o gerenciamento para a gente controlar os nossos stops, as nossas perdas, e o gerenciamento exponencial, que é para a gente estar exponencializando aí o nosso capital dentro do método nas nossas operações. Forte abraço a todos.